Como é que viu estes números? Eu vi estes números de forma muito positiva na medida em que pela primeira vez está a controlar a despesa do Estado. Desde o 25 de Abril o peso do Estado e na economia tem vindo sempre a aumentar e nunca se conseguiu controlar a despesa no Estado. O argumento é que isso foi conseguido à custa do corte dos subsídios, não é? Foi corte de subsídios, mas também é corte de despesa, é corte de fraude. Por exemplo, o Ministério tudo o que está ligado aos, exatamente tudo o que está ligado aos hospitais, ao Ministério da Saúde, tudo o que está ligado aos hospitais, está ligado às farmácias. Nas farmácias havia passagem de imensas foram detectadas receitas, várias fraudes, receitas, fraudes, etc. A nível de várias áreas, por exemplo, eu acho que o Ministério de Obras Públicas, por exemplo, está a parar certo tipo de obras ou não está a lançar obras que não são produtivas para o país. Acho que estão a tomar-se genericamente medidas positivas. Acho que as primeiras medidas foram realmente sobre as empresas, com aumento dos impostos, e sobre as pessoas, as quais eu até me pareceram na altura algumas negativas e que levariam à descida da receita fiscal, coisa que se verificou e levaram. E quando fizeram o aumento do IVA, da passagem de 17 pontos percentuais de alguns bens, pareceu-me imediatamente que iria cair a despesa no IVA e nos outros bens. Isto vai aumentar naturalmente a economia paralela. É impossível, as pessoas já não conseguem suportar isso. Mas, por outro lado, nós temos que ver as boas notícias, quer dizer, 2% de déficit externo, isto é histórico, é uma coisa extraordinária. Há uma desburocratização também no sentido de criar mais oportunidades para as pessoas criarem empresas. Eu acho que o Ministro da Economia é feito como demasiado mau, fez a reestruturação, por exemplo, da lei laboral. Agora, por exemplo, quando nós falamos do arrendamento, embora não seja perfeita a lei, é muito melhor do que existia. Pegando nisso, os prazos de recuperação vão ser tão lentos que socialmente nos interrogamos se o país vai suportá-los. Eu imagino, vendo a lei das rendas, por exemplo, Sim. a recuperação do parque imobiliário com base neste aumento, por exemplo, de 3, 5% de uma Sim. renda de alguém que receba 20, 30 euros por mês, é impossível de recuperar uma casa desta. Eu acho que é impossível e acho que, aliás, há outro problema. Por exemplo, quando eles querem aumentar o IMI, embora tenha uma cláusula de salvaguarda, essa cláusula de salvaguarda tem muitos pressupostos. Por isso, há pessoas que vão pagar mais de IMI que o que vão receber de rendas. E por isso, parece-me que vai haver aqui o imposto confiscatório. Claro. E quando falam, por exemplo, em acabar com o IMT, que é o imposto na aquisição de imóveis, casas, e substituí-lo por um IMI mais elevado, o objetivo é muito simples. É porque as receitas do IMT estão a cair imenso, porque não há particulares nem empresas a adquirirem. Quem adquire ainda alguma coisa são os fundos das entidades financeiras e os fundos de investimento. E esses não pagam IMT. Pois, acha que com estes números o Executivo vai reconsiderar a política fiscal que está em curso neste momento? Eu não sei. Ou considerar que foi um capítulo cumprido, daqui para a frente terá que aliviar necessariamente a carga fiscal? Eu não sei, porque eu achei estranhíssimo este aumento na carga fiscal. Já este aumento, porque quando se dizia isto vai gerar... Há uma sensação em Portugal que se pode aumentar infinitamente a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas e que elas vão suportar isso. Não vão, porque as empresas vão à falência e as pessoas... também, como custo para as empresas, fazem perder competitividade externa e interna. Eu acho que têm que repensar e acho que têm que rever cortes muito mais sérios na área das parcerias público-privadas e na área dos bens intransacionáveis e na área das fundações. Aí têm que cortar a sério. Eu até sugeria que nós fizéssemos uma espécie de contrato a 25 anos com o FMI
em que seria ele a entidade fiscalizadora das PPPs e dos preços que são cobrados pelos bens intransacionáveis, indiretamente etc. já é, não é? Mas muito indiretamente. Mas mesmo diretamente como entidade supervisora, porque os interesses estão nos partidos políticos todos. Por isso os partidos políticos não conseguem realmente fazer uma modulação, uma alteração que seja profunda nessa área. Por isso eu acho que só mesmo contratando uma entidade externa com um valor que pagasse realmente o trabalho prestado e por um conjunto de anos grande é que seria possível. Aliás, eu acho que quando o FMI nos abandonar, isto é, sair de cá, isto volta à mesma coisa de sempre, porque nós temos que ter alguém que nos governe de fora. Porque os interesses em Portugal corporativos são tão poderosos que este país não é governável. Isso é uma consideração de facto provocadora. No caso das PPPs, o senhor é um homem de leis. Alguns dos contratos foram redigidos por pares seus e blindados de tal modo que Portugal não os poderá, enfim, alterar com facilidade, não é? Sem perder alguma imagem de seriedade. Nós estamos aqui... Relativamente, porque quando se considera que um contrato é usurário ou desproporcionado ou leonino, ele pode ser, por lei, revisto. E nós temos situações até em que isso não se verificava. Por exemplo, o 13º e 14º mês de certas pessoas, com certos rendimentos que lhes foi retirado, eram contratos com pagamentos perfeitamente aceitáveis. Por isso, eu não percebo qual é que é a diferenciação relativa de um contrato público para outro contrato público. Mas há um marketing... Aí cai nos interesses instalados, é? Há um marketing fantástico que é feito por estes interesses corporativos que contratam pessoas em todos os locais para diferenciarem isso das outras realidades e como se isto não pudesse ser feito a nível externo. E foi feito a nível externo nos países mais desenvolvidos do mundo. Já houve renegociações de contratos semelhantes? Houve na Inglaterra, houve nos Estados Unidos, houve em variedíssimos sítios. Os Estados Unidos então corta a doer. Por exemplo, se a entidade, por exemplo, se o município ou se o Estado não tem capacidade de pagar, não paga. Renegocia a sério. E aqui em Portugal, porque realmente esses interesses corporativos conseguem dominar tanta coisa, se criaram como uma figura sacrossanta que é a parceria público-privada. Os CMECs, enfim, tudo o que é interesse instalado de preço é uma coisa que é sagrada e que só se pode descer simbolicamente. Não é? É igual ao que foi feito. O avanço nas negociações, daquilo que sabemos por parte das estradas de Portugal, é encorajador, mostra que o Executivo está a seguir num rumo proativo ou está a deixar correr o tempo sem ser suficientemente inerte? Eu acho que o Executivo está a esticar a corda até ao nível que os poderes instalados lá dentro deixam. Não se consegue alterar estes contratos sem uma abertura total do Partido Socialista em votar a favor do CDS e do PSD. E isso com tantos interesses instalados, e nós sabemos perfeitamente que há interesses instalados em que as pessoas são pagas pura e simplesmente para darem pareceres, não têm interesse nenhum para as empresas, mas que têm rendimentos muito elevados dessas empresas, que aliás depois são pagos e têm uma reprodutividade enorme. Eu acho que o Governo está a ir até onde consegue. Agora, acho que se queremos ter energia, água, combustíveis, tudo o que é... a preços realistas. A preços minimamente competitivos a nível mundial, não é? E com uma ligação dos custos de produção mínimo,
isto tem que ser feito por uma entidade externa. A Comissão Europeia não dá, não é competente para isso. FMI é uma entidade altissimamente competente. Eu não me importava nada que Portugal pagasse 200 milhões de euros ou 250 milhões de euros por ano para fiscalizarem estes contratos, o lançamento de contratos públicos, a revisão destes contratos nos termos da lei internacional, porque eles aplicam a lei internacional e desmistificava-se isto tudo. Agora, era preciso realmente muita coragem para fazer um contrato desse, e eu não sei se o Governo teria Isso era poder abdicar suficiente para ainda fazer mais isso. de um conceito de soberania, não é? A certa altura era... Era, mas eu como contribuinte, como qualquer dia acho que o meu salário vai direto para o Estado, já Metade dele aceito, praticamente já lá vai, não é? Não, mais de metade. Mais Mais de metade, porque quer dizer, ao cortarem-nos as deduções todas com os nossos filhos, com a educação, saúde, etc., ao aumentarem as taxas até 52%, ao pagarmos depois taxas de 65% nos combustíveis, de 23% na maior parte dos bens, cerca de 79%, 80% do meu rendimento vai para o Estado. Por isso, em cada 100 euros, eu só fico com 20, 21, segundo os cálculos que fiz. Em cada 100 euros... Em cada 100 euros. Fica-se com 20, 21 euros. 20 e 21. De capital livre para... Capital livre. E conheço um revisor oficial de contas que fez um estudo para a classe, por exemplo, classe média alta, e disse que antes deste aumento de impostos, já 73% a 79% do rendimento era entregue ao Estado. E depois nós podemos dizer, aumentaram o IVA, aumentaram isto, aumentaram aquilo. Então e as taxas, que têm aumentado a 500% ao ano? As taxas municipais e as taxas pela utilização de muitas coisas e que as pessoas não veem, porque são, por exemplo, no município de Lisboa, que não é o pior, 1.200. Nós temos tido tudo, e agora temos a revisão do IMI. Este ano vamos pagar mais 25% do que pagávamos no ano passado, porque o limite passou de 0,4% para 0,5%. É um aumento de 25%. É pior do que o aumento do IVA. E para o ano vamos ter a reavaliação de bens lá das pessoas na terrinha, em que têm uma casa que pode ser avaliada em 150 mil euros ou 180 mil euros. E é confisco isso quase. Eu acho que é confisco. E acho que já entramos no confisco. E o que eu acho estranho é, em vez de ser o Partido Comunista, é o CDS que vai impor o confisco em Portugal. É uma coisa, para mim, absolutamente extraordinária. Eu queria 2 comentários seus. Um deles, ainda vou pedir que passemos uma peça para pedir a sua opinião. Para já, esta lei dos compromissos, que também foi muito discutida há 24 horas. E a oposição, novamente, foi muito violenta. A lei dos compromissos, o que dizia era que uma entidade pública não pode gastar, se não tiver orçamentada, uma receita equivalente no prazo dos próximos 3 meses. Ora, isto parece-me racional. Parece-me uma questão de cultura absolutamente saudável, não é? Naturalmente. E, no entanto, o país-Estado, não a quer. Naturalmente não a quer, porque isto é um forró-bodó. Isto limita ao forró-bodó e todos os abusos, por exemplo, a nível das autarquias locais, a nível das empresas públicas, a nível... Não é só a vontade política de executar algo racional, é a impossibilidade de o implantar. Exato. Mas é isso que é extraordinário. Já no corte do 13º e 14º mês, a posição do Tribunal Constitucional revela que eu não sei se precisamos de Tribunal Constitucional, porque não, pareceu-me corporativa e pareceu-me que estavam quase a defender os interesses deles, em vez de estarem a defender os interesses superiores nacionais, que é isso que eles têm que defender e é isso que está na Constituição. Porque se não há capacidade de pagar, eu suponho que os juízes do Tribunal... da emergência exatamente, nacional. Da emergência. Eu suponho que não são os juízes do Tribunal Constitucional que vão pagar aos vários milhões de portugueses esses 13º e 14º mês. Mas a lei dos compromissos, para mim, se for declarada inconstitucional, então é porque realmente eles gostam do forró-bodó e gostam de tudo o que pode acontecer com estas coisas, nomeadamente os abusos, os enriquecimentos incompreensíveis e, claro, a corrupção.
Deixe-me agora dar-lhe conta de algo que vai sair amanhã no Semanário Sol e que, de facto, dá uma imagem completamente diferente daquilo que nós julgávamos que ia ser a privatização da estação de televisão e radiodifusão do Estado. A privatização da RTP vai mesmo avançar, mas, segundo o Semanário Sol, o Governo já decidiu qual é o modelo e vai fechar a RTP2, isto contrariamente àquilo que chegou a ser noticiado, não. Vai mesmo fechar a RTP2 e vai entregar a gestão do Canal 1 a privados. Isto de acordo com a edição online do Semanário Sol. O Primeiro-Ministro e o Ministro que tutela a Comunicação Social, Miguel Révoas, vão mais longe do que qualquer cenário até agora avançado e decidiram pela concessão total do Serviço Público de Televisão e Rádio. A RTP, enquanto empresa, continuará a ser propriedade pública, mas entregue, como eu já disse, a um operador privado, e este contrato vai da ordem dos 15 a 25 anos. A notícia do Sol acrescenta que a solução cumpre com os 3 objetivos do Governo, que era libertar o Orçamento de Estado dos custos da televisão pública, que são a rondar os 240 milhões de euros, pelas contas dos últimos 5 anos, média, portanto, garantir o serviço público de conteúdos através de um contrato com o operador que eventualmente venha a ganhar este concurso e manter a propriedade pública da empresa de radiodifusão do Estado. Tiago Caiado Guerreiro, qual é a sua leitura? A minha leitura, primeiro, é que a RTP2 parecia-me, pelo menos relativamente à televisão do Estado, ainda aquela que cumpria mais o serviço público pela questão uma de concepção purista, e concepção purista da exploração. De um serviço alternativo. Não me faz, exatamente. Eu acho que um privado comercial não fornece. Exatamente. Eu acho que nós devíamos ter, até por uma questão da falta de ilustração do nosso povo, devíamos ter uma televisão que fosse pública e que falasse, como fala muitas vezes a RTP2 e devia falar de mais coisas, dos nossos escritores, da nossa história, de como é que, por exemplo, se faz a formação para desempenhar um determinado trabalho, enfim, de uma multiplicidade de coisas, exatamente, como povo e que nos descreva e defenda a nossa identidade, que é uma coisa fundamental. A concessão disto a privados num país como o nosso, depois daquilo que eu disse com a tradição de algum laxismo, de fiscalizador, exatamente, e ou ausência de... Pois eu acho que as entidades fiscalizadoras existem pura e simplesmente para distribuir empregos, porque na prática não fazem nada, não é? Os reguladores não têm a eficácia. Eu nem lhes chamaria reguladores, chamaria uma forma de distribuição de rendimentos elevados, porque eu acho que a maior parte das coisas não são reguladas, por isso não posso deixar de ser contra, e acho, aliás, que a televisão pública devia ser mantida, não sei exatamente qual o modelo, porque não sou especialista, devia ser mantida sem publicidade e no sentido de formação e defesa como povo. E nós temos isso nos outros países. E por isso era importante que mantivéssemos, porque é um meio de comunicação por excelência hoje em dia. Não me faz muito sentido. Agora, não quer dizer que não racionalizem e que não cortem nos custos e nos excessivos que têm. Aquele terrível montante de ser idêntico à despesa com o Hospital de Santa Maria, por exemplo, é capaz de haver aqui alguma distorção. Exatamente. De perspectivas, pelo menos. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. É sempre um prazer tê-lo aqui. Tiago Caiado Guerreiro.